Olá, meus amigos. Eu não esqueci, tá? Eu vou ainda conversar com você a respeito do sepultamento de Joseph Hyrum, tá bom? E também contar as histórias de vocês. Mas eu gostaria muito de hoje dividir com você uma mensagem que tem me dado muita. Que tem me feito pensar muito no decorrer dessa semana. E eu gostaria de dividir com você enquanto ainda está fresquinho na minha cabeça. Eu acho que pode te ajudar em muitas áreas da tua vida, tá bom? Quando eu era membro da igreja, eu lembro que eu particularmente, eu não sei se isso acontece com todos, mas comigo eu tinha uma visão muito preto e branco das coisas. Preto e branco, quente ou frio, né? Tem uma escritura lá na Bíblia que fala que a gente precisa ser quente ou frio. Eu particularmente dividia os seres humanos em apenas dois aspectos diferentes: espiritual e físico. Então eu sempre pensava assim, bom, se eu tô triste, eu preciso cantar um hino, né, da igreja ou alguma coisa assim para me ajudar a levantar o meu. Bom, não necessariamente. Vamos dizer que não seja triste, tá? Vamos dizer que seja brava com alguma coisa, chateada. Ah, canta um hino da igreja que vai passar. Tá triste, tá preocupada, tá com medo de alguma coisa, lê as escrituras, tá lendo as escrituras todos os dias, isso tudo vai ajudar. Quando se fala as escrituras na igreja, o primeiro livro que você pensa é o livro de Mórmon, não é a Bíblia. Puxa, eu não tô bem, eu não sei o que eu vou fazer com relação a isso. Conversa com o bispo, se aconselha com o bispo. A igreja estava no centro da minha vida e eu acreditava que ali existia solução para todos os problemas. Eu acreditava que ali existia alívio para todas as dores, respostas para todas as perguntas, e era o lugar mais seguro para estar, era o Porto Seguro. Então, na minha cabeça, talvez eu já tenha comentado isso com você anteriormente, acho que eu já comentei, eu pensava assim, né? Puxa, que se aquele casal se divorciou, né? Uma família tão especial, tão boa, é porque eles não foram fiéis o suficiente em guardar os convênios que fizeram no templo, né? Que pena. Eles não fortaleceram o espírito deles como eles deveriam. No fim, acabou em divórcio. Aquela pessoa se afastou da igreja porque provavelmente ela não tinha um testemunho. Tudo para mim, como eu disse, ou era físico ou era espiritual. Quando você tem pensamentos, né? Quando você de repente se sente atraído por alguém, você não deve pensar assim. Você precisa cantar um hino imediatamente ou memorizar uma escritura. Isso sempre foi parte da minha vida, principalmente desde que eu comecei a fazer o seminário, né? E continua te acompanhando pelo resto da tua vida. Acontece que, bom, acontece que o ser humano é muito mais complexo do que isso. A vida é muito mais do que preto e branco, quente ou frio, físico e espiritual. E eu tenho aprendido isso. Ao longo dos anos, como membro da igreja, como eu sempre tinha que estar lendo o livro de Mórmon, porque é algo que você se sente pressionado a fazer, né? Para você alimentar o espírito. Eu escutava muito: o espírito é forte, a carne é fraca, tá vendo? Talvez isso tenha me dado essa mentalidade. Espírito e corpo, né? Então, se eu tivesse vontade e tempo e disposição para ler o livro de Mórmon, eu até lia um outro livro também. Porém, se eu não estava a fim de ler o livro de Mórmon, eu não li nenhum outro livro, porque para mim aquilo era como se eu estivesse negligenciando as coisas de Deus, né? Então, ou eu leio o livro de Mórmon e um outro livro, ou eu só leio o livro de Mórmon, mas eu não posso ler um livro, né, que seja um outro livro que não seja da igreja, digamos, e negligenciar o estudo do livro de Mórmon. Então, esses anos todos me acumulou uma grande sede de conhecimento que eu ainda estou correndo atrás para saciar. Foi isso que eu percebi desde que eu saí da igreja, porque
Eu já perdi as contas de quantos livros eu comprei, né? Livros de áudio. E eu escuto de novo, eu penso isso e penso aquilo. Então a minha mente, ela está se abrindo de uma forma fascinante, né? E eu queria dividir isso com você, tá? Por que eu estou te falando tudo isso? Eu escutei hoje, essa semana, né, um novo livro que eu descobri e eu estou fascinada por esse livro. O nome do autor é Rick Hanson. Ele é PhD em neurociência e ele escreveu um livro a respeito do cérebro de Buda. Este é o livro que eu estou lendo agora. Porque ele não está falando de Buda espiritualmente, ele está falando de Buda e do cérebro dele, de como o cérebro dele funcionava cientificamente, a partir de pesquisas, a partir de estudos. Ele é um profissional confiável nessa área, né? Ele não está tentando pregar o budismo, ele só está mostrando as conclusões às quais ele chegou depois de muito estudo, muita pesquisa, como as coisas que Buda ensinava, elas têm respaldo científico em se tratando da tua saúde mental, emocional e até física. Em como o teu cérebro, ele muitas vezes causa essas doenças, algumas doenças no corpo da gente, porque a gente não conhece o nosso cérebro, a gente não sabe como ele funciona. Eu vou deixar o nome desse livro, tá na descrição do vídeo, e o nome do autor para quem quiser dar uma olhada. Dá uma olhadinha se tem em português, talvez até tenha. É muito interessante. Profissionais como ele, como Brené Brown, que não é neurocientista, é psicóloga, como Michael Shermer, que é um outro neurocientista, William James, que é psicólogo, Eckhart Tolle, eu não sei, eu não me lembro da qualificação profissional dele, Jonathan Haidt, psicólogo social, e outros. Eles ajudam a gente a entender que nós somos muito mais do que corpo e espírito. Nosso cérebro é muito mais complexo do que a gente pode imaginar e do que as religiões querem que você acredite. Eu não vou falar religiões, né, porque eu não conheço muitas. Eu vou falar da igreja que eu conheço, a igreja Mormon. É uma mentalidade muito reducionista, né? Faz isso e acontece aquilo. Precisa disso? Faça aquilo. Tudo bem. A John Hanson, esse neurocientista, ele fala no livro que o estudo do cérebro evoluiu mais nos últimos 20 anos do que em qualquer outro período da história. Steve Hassan, se não me engano, aquele que escreveu o modelo Byte, ele criou o modelo Byte para te ajudar a entender quando você faz parte de uma igreja ou de uma seita. Ele se especializou na área de lavagem cerebral, né? Ele disse que informação é o alimento que a gente usa para pensar. Isso é uma frase curta que desvenda tantos mistérios, né? Por exemplo, como eu disse para você, falando da minha experiência na igreja, eu não podia ter informação, eu não podia escolher as informações, né? Porque a igreja já fala, esse livro você não lê, aquele ali é anti-mormon, esse aqui você lê todo dia, livro de Mormon, por exemplo, tá? Então, o meu acesso à informação, ele era limitado, ele era reduzido pela instituição da qual eu fazia parte, que era a igreja. Se você não tem informação, se você não busca informação, você não pensa. Susanna Callahan, ela escreveu sobre uma experiência, sobre uma experiência que ela teve uma doença que afetou o cérebro dela, uma área do cérebro dela, e ela escreveu um livro chamado Brain on Fire, Cérebro em Chamas. Esse é um assunto para um outro vídeo, quero dar especial atenção a essa experiência, porque quebra muitos mitos também, tá bom? E no livro dela, ela fala que ignorância é a principal fonte de sofrimento. Concordo? Porque se eu olhar para trás, na minha própria vida, eu experimentei isso pessoalmente. Eu senti isso na pele. Ignorância é a principal fonte de sofrimento. Eu vou te dar um exemplo agora, te dando todos esses dados desses profissionais e desses profissionais da neurociência, da psicologia humana e também falando da experiência de Susanna, baseado em todos esses livros que eu li. Presta atenção. Eu não quero soar de novo aqui, eu falo, tá? Eu não quero soar especialista em nada, expert em nada, porque eu não sou, tá bom? Tô só cutucando o teu cérebro e te dando sugestões de literatura.
para você pensar cada vez mais. Eu quero te dar muita informação para você pensar cada vez mais. Tua vida vai melhorar 100%. Então, baseado em todos esses estudos que eu tenho feito, um fenômeno que eu via na igreja, que eu julgava, né? A pessoa é fiel durante 20, 30 anos, de repente saiu da igreja, se divorciou, casou fora da igreja. Olha só, eu tô falando bombonês, tá bom? Puxa, aquele lá era casado, de repente ele largou a esposa, agora ele é homossexual. Como assim? A minha resposta era sempre a mesma. Ele não edificou sobre a rocha, porque eu escutava isso do púlpito, de homens que se diziam falar em nome de Deus, tá? Então eu reduzia a vida daquela pessoa que eu nem conhecia direito, porque a gente não conhece nem a gente mesmo direito, quanto mais o vizinho que está do lado, ou a pessoa que senta do lado da gente na reunião sacramental, ou até mesmo teu cônjuge. A gente não entende, a gente não conhece. Então, eu reduzia, né, as escolhas daquela pessoa a isso. Ela não edificou sobre a rocha. Ou não leu as escrituras como deveria, ou não frequentou o templo como deveria, não se esforçou para guardar os convênios como deveria, lá. Tudo espiritual. Agora, aconteceu isso e as consequências virão. Eu ficava só esperando. Aconteceu alguma coisa, eu falava, puxa, que pena, tá vendo? Foi por isso. Brincou com coisas sagradas. Rick Hanson, autor do livro O Cérebro de Buda, ele fala sobre o hormônio favorito, né? Que eu já comentei com vocês aqui, dopamina. Ele fala que o nosso cérebro ele possui mais de 100 bilhões de neurônios, existem circuitos, existe a produção de hormônios como dopamina, que eu adoro falar sobre isso, serotonina, adrenalina, melatonina e por aí vai, tem dezenas deles, né, ou mais. Além disso, nosso cérebro tem moléculas, átomos. E a resposta para muitas das nossas ações e decisões estão aqui dentro do nosso cérebro, esse órgão que a gente não conhece e que a gente não entende. Volto já na sequência.